Shalom Adonai, está no ar o programa Shema Israel. O programa, na verdade, é o programa apresentado pelo pastor Antônio Carlos, o Rabino Mário Moreno. Rabino Mário Moreno é nosso professor, nós vamos falar muito sobre Shema Israel, nós vamos aprender muito, Rabino. Fala um pouquinho sobre o que é Shema Israel. Shalom Aleichem a todos os nossos telespectadores. O Shema Israel, pastor, surgiu há 29 anos atrás, quando nós iniciamos nosso ministério, para podermos trazer uma palavra pura para a igreja no Brasil. E nós viemos trabalhando desde então para que nós possamos trazer algo que possa impactar a igreja e, ao mesmo tempo, algo que seja um ensinamento que traga uma base sólida naquilo que nós cremos através de Yeshua. E o Shema Israel tem a missão também de produzir material didático, para que nós possamos alcançar a vida dos nossos líderes com um conhecimento diferenciado, trazendo não somente para a Torá e a Tanar, que é o Velho Testamento, mas também para a Brit Hadashah, que é o Novo, o conhecimento dentro dos originais em hebraico. Na verdade, então, nós vamos estar falando aqui sobre esse programa, né? Todas as segunda-feiras, a partir de hoje, todas as segunda-feiras estará, né, esse mesmo horário. O programa Shema Israel é a sua conexão, na verdade, né, com o judaísmo messiânico. Nós vamos estar falando sobre curiosidades, sobre viagens para Israel, né, Rabino? Tem muita coisa que nós vamos estar falando, entrevistas. As pessoas que vão estar ligadas no nosso programa, elas vão aprender, na verdade, tudo que é necessário aprender sobre Israel. Fica ligado que você vai aprender a origem da palavra. Nós temos aqui uma porção maravilhosa, todas as semanas terá uma porção maravilhosa. E essa semana, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, é a porção de Bereshit, né, Rabino? É uma porção tremenda, maravilhosa. E como vai ser essa palavra que você tem preparada para as pessoas? Na realidade, pastor, o que nós vamos fazer? Nós vamos mexer com os originais em hebraico. Então, nosso objetivo vai ser mexer dentro da estrutura dos originais para que as pessoas possam compreender melhor a palavra. Então, nós vamos usar como ferramentas o Midrash, vamos usar a Halahá, a Gemara e outras ferramentas judaicas, para que nós possamos elucidar a palavra do Eterno para os nossos telespectadores. E como o irmão disse, nós estamos já nesta semana, já começamos, né, o novo ciclo de estudos da Torá. Então nós estamos inclusive conectados temporalmente com o tempo. Nós estamos certinhos do tempo andando, para que nós possamos trazer para os irmãos, assim como foi feita a Parashá em Israel no último sábado, a Parashá Bereshit, nós vamos trazer já para os irmãos na segunda-feira a explicação e a explanação dela de uma forma como eu creio que eles nunca viram antes. Para as pessoas entenderem, você que é irmão, você que é cristão, pastor, apóstolo, bispo. Gente, o Rabino Mário Moreno, eu sou pastor da igreja Plena Graça de Deus, nós somos uma igreja de visão celular. O Rabino Mário Moreno é um rabino messiânico que crê em Yeshua, em Jesus. Ele vem falando de Jesus há 30 anos. Ele, na verdade, é um tradutor, autor de vários livros. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esses livros que o Rabino tem, né? Ele traduziu o Novo Testamento todinho, que é chamado a Brit Hadashah, né? No hebraico. Ele traduziu do hebraico para o português. Nós vamos, ao decorrer dos programas, vamos estar falando sobre essa tradução. Aliás, é um dos... acredito que é o único tradutor brasileiro, na atualidade, que traduziu a Bíblia do hebraico para o português, diretamente para a língua portuguesa, todo o Novo Testamento, com 10.000 notas de rodapé, com todo aquele ensino. Levou vários anos para o Rabino fazer essa tradução. Então, nós temos uma referência muito bacana. O que nós queremos fazer com esse programa, a ideia do programa Shema Israel, na verdade, é trazer a conexão com o judaísmo messiânico, a conexão para dar ferramenta para os pastores, apóstolos, bispos, para aprender que na verdade, os fundamentos da teologia hebraica dentro do seu original. Isso que é legal. Você que é líder, você que está nos assistindo, você que gosta de aprender o que é a raiz da palavra, o hebraico, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos ensinar, né, ao decorrer do tempo, assim, quando o Eterno permitir que nós estaremos aqui, nós vamos ensinar
essas questões, porque as pessoas elas vão muito para Israel. As pessoas viajam muito, as igrejas fazem muitas caravanas para Israel. E elas precisam aprender mais sobre as festas, não é, Rabino? Não é isso a essência do programa? Sim, e como o irmão citou, há uma curiosidade hoje pela língua hebraica e pela tradição judaica. E nós temos visto que muitas pessoas têm ensinado sobre Israel, mas muitas pessoas têm ensinado muitas bobagens. Então, o nosso objetivo aqui é trazer um ensino coerente com as Escrituras e com a tradição judaica. Nós não queremos fugir nem para um lado e nem para o outro. E para que as pessoas possam ter segurança naquilo que elas vão crer. Então, portanto, o nosso objetivo hoje é que possamos trazer a eles um material que eles possam crer e possam usá-lo no seu dia a dia, na sua fé. Uma coisa que é interessante na Paraxá, pastor, é que a Paraxá, ela traz para a gente algo que você acabou de aprender, você pode daqui a 5 minutos usar aquele ensino. É uma coisa muito dinâmica, é algo muito prático. Nós não vamos estar aqui ensinando só a teologia judaica, nós vamos estar ensinando princípios práticos que qualquer pessoa que colocá-los em prática vai poder vivenciar um nível de comunhão com o Todo-Poderoso e com o Yeshua muito mais alto, isso com toda certeza. Seria, então, várias ferramentas de aprendizado para que a pessoa que quer saber, descobrir as raízes da palavra, ela vai aprender no nosso programa. Com certeza, isso nós vamos dar para eles a cada programa que fizermos aqui, estaremos dando isso a eles. Porque a gente sabe também, né, Rabino, que os nomes, né, foram alguns trocados, enfim. A pessoa vai aprender a origem do nome de Yeshua, que, aliás, é importante, né? Nós sabemos que Yeshua é Jesus, né? Que é conhecido como Jesus. Nós sabemos que o nome dele é muito importante. Aprender o original. Se você for em Israel, lá você vai, né? Os judeus, eles falam no Mashiach, no Messias, e tudo isso nós vamos estar aprendendo em relação ao nosso programa Shema Israel, né? Exatamente. E nós tomamos o cuidado, né, pastor, de trazer aqui, inclusive, a Brit Hadashah em hebraico. Se alguém tiver qualquer dúvida, nós estamos com os originais à mão e podemos esclarecer as dúvidas. Inclusive, nós vamos usá-los daqui a pouco. Deixa eu ver aqui. Para falar trouxe, sobre né? isso. Esse aqui pessoal, o livro de Apocalipse. É importante saber que aqui, né, nós estamos baseados na Brit Hadashah, que ela tem em hebraica. Então, o que o Rabino vai estar falando aqui, na verdade, é a tradução do original hebraico para o português. Então, tudo que nós vamos estar falando aqui, teologicamente falando, tem fundamentos de Israel, tem fundamentos, e para qualquer pessoa que tiver alguma dúvida, depois podemos até dar onde ela adquirir essa Bíblia, ou quiser aprender mais. Aliás, falar em aprender mais, nós temos aí também uma novidade tremenda para 2018, né, a Faculdade Shema Israel, né? Exatamente. Logo também nós vamos falar sobre essa faculdade, Exatamente. sobre esse aprendizado. Bom, Rabino, nós estamos aqui começando esse programa, é o primeiro dia do programa, estamos meio nervosos, assim, mas eu tenho certeza que tudo que vai acontecer aqui vai ser para a edificação da igreja, vai ser para a edificação do povo de Deus, e as pessoas precisam aprender. A palavra de Deus, ela fala sobre isso, que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Queremos levar para você, meu irmão, minha irmã, você que é evangélico, católico, não importa a religião, nós queremos trazer aqui para a pessoa aprender, na verdade, o que as origens falam. Esse é o conceito de ensino, né? Você está há 30 anos falando sobre isso. Com certeza, pastor. E o ensino, ele tem por objetivo trazer cura, restauração, além de levar a pessoa a um patamar diferenciado. Então, o ensino da verdade, inclusive, liberta. E Yeshua disse assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa palavra conhecer no original é Yadá, e ela significa ter um relacionamento íntimo com. O nosso objetivo é levar as pessoas a ter esse relacionamento íntimo com Yeshua através da palavra. Ok. Então, bom, vamos lá. Falando sobre isso, eu quero falar sobre uma curiosidade. Primeiro, antes de nós entrarmos na Paraxá, eu queria que você explicasse uma curiosidade para as pessoas, né, que às vezes, talvez a pessoa não saiba disso, mas
Qual é a origem do Novo Testamento, o nome do Novo Testamento em hebraico? Na realidade, pastor, a palavra Novo Testamento, quando ele foi mal traduzido, porque é Brit Hadashah em hebraico. E Brit Hadashah é restauração da aliança. Isso significa o seguinte: o Eterno fez uma aliança com o nosso patriarca Abraão. E quando ele fez esta aliança não precisaria ser feita com uma outra pessoa ou com outro povo. Então, na realidade, quando pegamos a história de Israel, nós verificamos que Israel quebrou essa aliança com o Eterno. E após a quebra dessa aliança, o nosso querido Paulo, o Shaul, ele diz que na plenitude dos tempos o Eterno enviou o seu Filho. Para quê? Para poder restaurar esta aliança entre o Eterno e Israel. E os escritos advindos dos discípulos de Yeshua, eles vêm nos informar sobre esta restauração da aliança através de Yeshua, porque o Eterno não iria ter uma outra noiva, como contrariamente dizem algumas pessoas dizem que o Eterno não tem mais nada com Israel e que hoje a noiva é a igreja. Na realidade não é assim que funciona. A noiva continua sendo Israel e a igreja é parte de Israel, ou seja, a noiva são Israel e a igreja juntos. Então, quando Yeshua vem, ele vem para restaurar esta aliança. É como se fosse a confirmação de um casamento, Nós hoje temos muito isso de fazer confirmações de casamento. Nós fazemos isso em vários locais do Brasil. E a gente vê Yeshua fazendo justamente isso. Ele confirma a aliança, ele traz aquela aliança de Abraão, confirmada na nação de Israel, e ele chama para serem os seus primeiros discípulos judeus que eram tementes ao Eterno e que passam a ser judeus messiânicos, porque eles passam a crer no Messias. Uma curiosidade também, pastor, é que um judeu, ele não se converte, ele se completa. Por quê? Porque o judeu já tem o Eterno. Então, os discípulos de Yeshua, eles vão ser chamados de judeus messiânicos, e nós vamos também, ao decorrer desse programa, tratar do livro de Atos, e nós vamos ver que lá no livro de Atos, tem também uma passagem curiosa que trata sobre isso, e eu não vou adiantar para que os nossos telespectadores possam depois permanecer conosco para poderem ver isso aí. Hoje nós estamos na estreia do programa, nós estamos assim, fazendo uma série de perguntas, explicando o que é o programa Shema Israel, para que as pessoas entendam o que é. É claro que ao longo das outras programações nós vamos estar sempre falando mais coisas, mas hoje, como é estreia, é legal dar uma pincelada em todas as questões, na questão judaico-messiânica, e também falar um pouco do teu trabalho, de onde você veio, qual é o teu ministério, de onde você é localizado, o trabalho que você faz no Brasil, porque, pelo que eu sei, eu já acompanhei em vários trabalhos, o senhor faz um trabalho nas igrejas evangélicas do Brasil todo. Sim. É convidado para fazer as festas, Fala também um pouco sobre essas festas bíblicas, que também é uma curiosidade legal. Daqui a pouco nós vamos ter aqui, esse livro maravilhoso aqui, que é uma da autoria do Rabino Mário Moreno, e a gente fez a coautoria também, a participação nesse livro, e depois nós vamos falar sobre esse livro. Meus queridos, fala sobre as festas judaico-messiânicas. Na realidade, pastor, nós fomos levantados pelo Eterno para poder auxiliar a igreja. Então, a gente trabalha junto à igreja, trazendo a restauração. E a ferramenta, que é a ferramenta mais utilizada para isso, são as festas. Então, o que a gente faz? A gente é convidado para fazer as festas bíblicas. Então, antes de ir à igreja, nós mandamos o material todo para a igreja, para que a igreja possa fazer a decoração, até para as músicas, para que os irmãos possam se preparar, para que quando nós possamos chegar na igreja, nós possamos levar a parte profética para a igreja, porque cada festa tem uma conotação profética. E tem uma outra curiosidade também que está ligada às festas. São 7 festas que falam sobre plenitude, porque o 7 está ligado à plenitude. E por uma estranha coincidência, pastor, existem 7 principados que governam a terra. Então, cada festa bíblica julga um principado, um demônio que
trabalha na terra para poder influenciar determinadas áreas. Então, só para a gente dar um exemplo aqui para os nossos telespectadores, a festa de Purim julga um demônio chamado Nimrod, que é o que comanda a violência no mundo. Então, todas as vezes que nós fazemos a festa de Purim, aqueles que estão debaixo da autoridade de Nimrod são julgados. Então, o nosso papel é ir às igrejas, levar esse conhecimento da festa, levar essa questão profética e poder fazer com que os irmãos possam participar disso e tirar do coração da igreja as festas pagãs, que infelizmente tomaram lugar no lugar das festas bíblicas, entendeu? Então, hoje a igreja celebra Natal, ela celebra a Páscoa com coelhinho que bota ovo de chocolate, ela vai para o carnaval, tem arraiá gospel. Então, tudo isso nós estamos substituindo pelas festas bíblicas que trazem bênção para a vida da igreja. Então, hoje o nosso papel tem sido trazer as festas bíblicas num primeiro momento e depois, havendo interesse, a gente vem com o restante da bagagem, que é o ensino da Torá. Bom, falar nisso, é importante as pessoas verem, né, que a gente está aqui não para, na verdade, ser crítico, mas é mostrar o lado verdadeiro das festas que corresponde à Bíblia, que foram substituídas por outras festas. Então, a gente quer ensinar, porque às vezes as pessoas podem estar entendendo, mas esse pessoal está falando, pensando... Não, nós não estamos aqui sendo críticos, queremos criar uma situação contra nada. Nós queremos mostrar que existem os princípios que foram perdidos, na verdade. Por exemplo, esse mês que entrou agora, tem uma festa que toda igreja que deveria na verdade, fazer, que é a festa de tabernáculo, que é a festa de Sucote. Aliás, algumas igrejas estão fazendo essa festa, e é uma festa bonita, maravilhosa. E o senhor falou sobre essa questão da festa subjugar ou julgar um principado, alguma coisa toda. Em tabernáculo, ela tem isso também? Ela faz essa questão? Faz. E o mais importante na festa de Sucote, pastor, é que a festa de Sucote está ligada com a vinda do Messias. Então, ela é uma festa, assim, dentro do judaísmo, ela é chamada de Rehag, a festa. Então, é assim, o tempo que terminam as leituras da Torá, e onde a gente vai recomeçar o novo ciclo da Torá. Então, ela abre e fecha um ciclo. E ela também está ligada ao mês de Tishrei, que é o 7º mês no calendário judaico, que é novamente algo ligado à plenitude. Então, tudo isso mostra para nós, pastor, o quanto essas festas são importantes e o quanto elas precisam ser restauradas. Mas, novamente, eu gostaria de enfatizar para os nossos telespectadores que é necessário que as festas sejam celebradas da forma correta. Não é só celebrar a festa por celebrar, ou celebrar a festa só para tirar a oferta. É celebrar a festa com uma conotação profética, lembrando que essa festa ela traz um benefício para a gente por conta da obediência. Cada uma delas é ligada a uma frase na Torá, estatuto perpétuo. E a festa de Sucote, ela tem uma outra coisa mais interessante, que ela é citada no livro de Zacarias, como a festa que vai ser celebrada no milênio. É isso que eu ia te perguntar. A festa de Sucote, que livro na Torá, ou até mesmo no Antigo Testamento, onde está a referência dessa festa? Nós temos no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio, nós temos ela depois no livro de Zacarias, lá na Brit Hadashah, no Novo Testamento, nós temos ela no Evangelho de João, no capítulo 7, onde Yeshua fala de uma coisa muito linda, que ele vai se revelar a Israel no último dia da festa, que é o ápice da festa, é o momento mais lindo da festa. Ele se revela a Israel. Então, nós cremos que ele vai vir para nos buscar no último dia de uma festa de Sucote. Então, isso também tem uma ligação, uma conotação profética muito tremenda. Só que isso precisa ser ensinado da forma correta, para que as pessoas possam aguardar isso. E tem um detalhe, a tradição judaica diz, Mashiach virá no ano de Shemitah, que é o 7º ano da colheita, ou seja, se colhe 6 anos em Israel e no 7º ano tem o descanso. Então, nessa época em que Israel está descansando, em que os agricultores se voltam para aprender a Torá, ou para
continuar aprendendo a Torá, porque eles não têm tempo enquanto eles estão cultivando a terra, mas em Shemitah eles têm tempo de estudar. Então vai ser um tempo em que todos estarão imersos na Torá, e Mashiach virá para buscar o seu povo numa festa de Sukkot. E numa outra coisa, no ano bíblico, né, que nós estamos no ano 5.778. Exatamente. Né? Então nós terminamos um ano de Shemitah agora. Há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, né? Então, teoricamente falando, nós temos 5 anos pela frente, que segundo a tradição judaica diz que ele voltaria que ele viria, na realidade, ele não voltaria, ele viria num ano de Shemitah. Então nós temos 5 anos em que nós podemos trabalhar até encontrarmos com ele no próximo Shemitah. Amém. Na verdade é o seguinte, Yeshua, Jesus voltará em um dia, nós temos a certeza disso. Pode ser no ano de Shemitah, daqui 5, daqui 50, enfim, quanto tempo, mas um dia ele virá e buscará a igreja dele, ele vai buscar todos nós que cremos nele. Enquanto isso, nós estamos ainda aí aprendendo, celebrando, servindo a ele, buscando a presença dele, cada vez mais, né? Porque isso que é importante naquele que a pessoa que serve ao Senhor, ela tem que entender que ela precisa buscar a Deus em todos os tempos. Verdade. Não é verdade? Nós sabemos que nós vivemos em um tempo, mudando um pouquinho de assunto, né? Não mudando, mas dentro desse conceito, nós estamos em um tempo que parece que as coisas estão pior cada vez mais. Nós estávamos vendo aí o que está acontecendo na atualidade com as situações, com o que estão querendo de tirar os princípios da palavra de Deus em relação ao que Deus quer constituir como pessoas, como família. Isso é uma coisa grave, né? As crianças estão sendo, na verdade, perseguidas com isso. A internet está falando muito sobre essas questões. E um grupo de pessoas começa a falar sobre o direito, sobre aquilo que Deus instituiu como família. Para você, Rabino, realmente, Deus instituiu a família de acordo com o que a palavra fala. Existe outro tipo? Não, pastor. Inclusive, esse tipo de mudança que as trevas estão propondo, porque eu não creio que isso é obra de homem, isso é obra das trevas. As trevas estão propondo uma mudança. E essa mudança, ela vai contra a criação, pastor. Porque o Eterno criou homem e mulher, que constituem a base de qualquer família. Então, quando a sociedade, quando os políticos, quando alguém tenta mudar isso, ele está indo contra a própria criação. Ele está dizendo o seguinte: o Todo-Poderoso errou e eu vou fazer uma coisa melhor do que aquilo que ele fez. O que é por si só um absurdo, é uma estupidez. Porém, a gente está vendo as pessoas tentando se colocar num patamar mais alto até do que o do Criador, trazendo esse tipo de conceito, né? Não sei nem se a gente pode chamar de conceito. Na verdade, eles querem desconstruir a família, né? A palavra é essa, desconstrução familiar. Querendo desconstruir a família, eles estão querendo desconstruir os princípios que o Deus, que o Criador estabeleceu para a humanidade. Isso é um sinal de que nós estamos aí vivendo, eu não quero falar os últimos tempos, mas nós estamos vivendo em um caminhar bem complicado, né? Sim, com certeza. Até a própria Bíblia diz isso, quando Paulo fala a Timóteo que nos últimos tempos nós viveríamos tempos difíceis, e a palavra lá, ela fala de tempos selvagens, sabe? No original está ligada a um tempo selvagem. E a gente está vendo isso, pastor. Muitas manifestações absurdas em que as pessoas não se entendem, as pessoas não se conversam, as pessoas querem ter as suas próprias opiniões e elas exigem que os outros tenham a opinião igual a dele. Agora eu quero te fazer uma pergunta: o que significa família de verdade para o povo hebreu, para o povo de Deus na Bíblia? Para todos nós, mas a original, a palavra família, qual é o significado? Por que o Criador falou e a primeira coisa que ele fez depois da criação do homem e da mulher é instituir família? O que é esse significado? Pastor, família para o judeu é tudo. Para nós a família é tudo. E a família é algo tão importante para nós que a cada Shabat a gente faz uma coisa que é tremenda. Nós reunimos a família, os filhos ao redor da mesa,
nós oramos pela nossa esposa, abençoamos a nossa esposa, abençoamos os nossos filhos e ministramos sobre a vida deles, para que eles possam ficar debaixo do cuidado do Eterno. A família, ela é a base de qualquer coisa, e no judaísmo, a maior preocupação que se tem é com a família, tanto que antes de um garoto ou uma garota se casarem, os pais, quando ele está sendo gerado, as crianças estão sendo geradas no ventre ainda da mãe, eles oram já, não só pela saúde dessa criança, mas por aquele que será o companheiro ou a companheira dessa criança. Então, a preocupação é que essa criança esteja numa base sólida e segura. Então, são ensinados os preceitos bíblicos para essa criança. A tradição judaica nos ensina, pastor, que uma criança, ela aprende a ler com o livro de Levítico, ela lê as primeiras letrinhas em hebraico no livro de Levítico, ou seja, ela não recebe uma cartilha para poder aprender a ler, ela recebe a Torá, a palavra do Eterno, e isso faz uma diferença muito grande para todos nós, porque as crianças são criadas já sendo ensinadas a orar, sendo ensinadas a temer ao Eterno, sendo ensinadas a obedecer. As crianças nas sinagogas e nas congregações, elas fazem uma coisa que é muito linda, elas pegam as moedinhas e vão fazer a sua tzedakah, a sua oferta ao Eterno, ou seja, os pais já ensinam isso para as crianças, eles ensinam as crianças a respeitarem o próximo, e também ensinam as crianças que elas precisam lutar por um mundo melhor, e o judeu é pródigo em fazer isso. Se nós temos um povo que colaborou para que a humanidade fosse melhor, esse povo se chama Israel. Muito bom, isso mesmo. E na verdade o povo judeu, o cristão messiânico em si, o cristão também, a base, claro que toda a nossa base cristã messiânica é judaica para quem messiânico, nós temos toda essa base, nós trazemos isso também para a igreja como um patrimônio, como se fosse uma importância muito grande, porque a igreja ela se preocupa com a criança, porque ela sabe que a criança vai ser a igreja do futuro. E a criança ela está sendo atacada de uma tal forma, tanto é que a gente está em concordância, e toda a linhagem cristã está em concordância de não ser atacado, que não permitimos que nossas crianças sejam atacadas. E uma coisa importante para que as nossas crianças não sejam atacadas, Rabino Mário Moreno, é ensinar, porque quando nós ensinamos princípios da Torá, da palavra, para as crianças, elas aprendem, e como tem ali em Provérbio que fala sobre ensina os seus filhos para que no caminho que deve seguir, para que quando cresça não se desvie. Então nós temos isso também de vantagem, para nós que somos líderes, ensinar bastante as crianças, investir nos ministérios infantis, porque isso é uma coisa que precisa mais do que nunca ser investido, não é verdade? Sim, com certeza. E nós precisamos entender o seguinte: filho não tem que ir para a escolinha, filho tem que ficar no culto, filho tem que ouvir a palavra, ele tem que estar naquela hora que a unção está descendo, que o mover do Eterno, que o Espírito Santo está se movendo entre nós. As nossas crianças têm que estar lá, e elas precisam aprender quem é o Deus que elas servem, que é o Eterno, e quem é o Messias, que é Yeshua. As nossas crianças precisam crescer com valores sólidos, com valores inabaláveis, que quando eles forem questionados, não só na escola, como depois na faculdade, eles possam ter uma resposta firme, e possam ter convicção daquilo que eles viveram. Porque na realidade, pastor, uma coisa é você aprender, outra coisa é você viver a palavra, e nós precisamos que as nossas crianças vivam a palavra. Por isso, desde que o homem foi criado, e depois quando ele começou a produzir filhos e filhas, o que os nossos antepassados fizeram? Ensinaram as crianças a temer ao Eterno, e isso produziu homens e mulheres que chegaram a extremos amando ao Eterno. Nós temos as histórias dos nossos patriarcas, de homens e mulheres de Deus que deram sua vida pelo Eterno. E eu, quando leio essas histórias, pastor, eu fico até constrangido, porque eu começo a pensar: será que na nossa geração
nós faríamos o mesmo? Será que nós daríamos a vida por Yeshua? Será que nós daríamos a vida pelo Eterno? Se o Senhor dissesse assim para nós: você vai morrer por minha causa, qual seria a nossa reação? Então, isso me preocupa muito, porque nós hoje vivemos uma geração de querer muito resultado imediato e de muito oba-oba. Nós estamos preocupados com outras coisas, menos com os valores espirituais. Por isso, o objetivo do Shema Israel é resgatar estes valores espirituais que a reforma protestante perdeu. Martinho Lutero foi um homem maravilhoso, ele deu aquilo que ele tinha para dar. Mas hoje, nós temos algo mais para dar, que ele acabou não tendo como subsídio, e nós hoje temos isso para dar, pastor, e nós podemos, em nome de Yeshua, trazer um ensino consistente, que certamente vai mudar a vida das pessoas, em nome de Yeshua. Bom, daqui a pouco nós vamos estar entrando nesse estudo um pouco mais, falando sobre a Beit Rachá, né, daqui a uns minutinhos, mas eu quero que você que está assistindo pela TV Morumbi, você que está pelo Facebook, você que está assistindo pelas nossas redes sociais, pelo YouTube, quer comentar alguma coisa? Nós estamos ao vivo aqui agora, faça aí um comentário aí sobre o programa, o que você acha, que a gente vai poder responder vocês, se vocês estão ao vivo, tá ok? Nós estamos aqui ao vivo, e vamos continuar falando mais sobre Shema Israel, sobre esse programa que certamente vai contribuir para que muitos venham juntos, nós juntos aprendemos o que o Eterno tem para nossas vidas. Falar em nossas vidas, em Shema Israel, já estou vendo há muito tempo uma coisa muito interessante, que o que está acontecendo, que a igreja ela está se movendo muito para viajar, né? Viajar, ir para Israel. Então tem muitas igrejas, muitos ministérios que vão viajar muito para Israel. E falar em viagem, né, Rabino, adiantando alguma coisa aqui, nós vamos fazer uma caravana, né? 2018, recebi aqui agora no meu WhatsApp do nosso amigo, pastor Maurício, um forte abraço para ele. Ele mandou para nós, o pastor Maurício é um parceiro, sócio, o diretor da nossa aliança que nós temos lá, e ele também trabalha conosco, e falou que para nós fazermos a nossa viagem seria em novembro. Já falou para nós também que já tem 4 pessoas já preparadas para ir para Israel. Amém. Então isso é uma coisa muito importante. Você que quer ir para Israel, já está passando aí embaixo daqui a pouco os telefones, né? Você pode entrar no nosso site também, nós temos o site, telefones que vai estar passando aí, e quiser viajar conosco, porque em novembro de 2018 nós vamos fazer uma caravana Shema Israel. Essa caravana vai ser uma caravana um pouco diferenciada, né? Pelo que nós vimos conversando, ela vai trazer um roteiro diferente, não é verdade? Porque na realidade, pastor, o nosso objetivo é sempre ensinar. Nós queremos ensinar as pessoas que estão conosco. Então, o que nós vamos fazer será o seguinte: a caravana que nós vamos levar para Israel, nós vamos ensinar a palavra em loco, ou seja, enquanto estivermos em Israel, história, geografia, arqueologia, Torá, tradição judaica, estaremos ensinando tudo lá em Israel. Nós não queremos isso simplesmente por irmos a Israel. Vamos fazer um passeio. Passeio a gente faz em qualquer outro lugar. Nós vamos fazer a viagem da nossa vida. E vamos aprender a palavra do Eterno lá. E quando nós chegarmos em Israel, o nosso objetivo também é passar um Shabat com a comunidade judaico-messiânica em Israel. Ou seja, serão dias inesquecíveis, e eu espero que todos possam estar ali conosco, pastor, numa viagem maravilhosa, na qual o nosso objetivo maior é ensinar a palavra do Eterno em Israel e fazer com que aquela unção que existe em Israel possa impregnar cada pessoa que for conosco, em nome de Yeshua. Essa é a viagem dos meus sonhos, a viagem de sonho de muitas pessoas, de conhecer a Terra Santa, de pisar lá, de descobrir aonde Yeshua, Jesus pisou. Estar naquele lugar será tremendo, vai ser uma grande oportunidade de estar conhecendo os locais onde nosso Senhor e Salvador, Messias, passou. Isso é muito, muito legal, e eu quero que você
Entre em contato conosco, para você estar indo conosco lá, conhecer a Terra Santa. Bom, falar em conhecer, em conhecimento, vamos agora para a palavra, né? Amém. Vamos falar um agora pouquinho sobre a porção Bereshit, pastor. Fala um pouquinho. Que é a primeira porção de estudo da Torá. Deixa eu só fazer uma pergunta, Rabino. Bereshit, qual é o significado desta palavra? Sim, é o que eu vou explicar agora. Ok, então vamos lá para a porção da Torá. A palavra Bereshit, ela significa não só no princípio, porque ela significa também começo, algo melhor, algo que é primeiro. Então, a primeira palavra da Torá, ela já nos mostra o seguinte, que o Eterno está trazendo à existência algo completamente novo. E em hebraico, pastor, nós temos 7 palavras aqui, no primeiro versículo da Bíblia. Isso é muito curioso. Por que 7? Porque, novamente, o 7 está ligado à plenitude. E aqui também tem uma outra coisa interessante, e eu gostaria que os irmãos pudessem prestar atenção nisso, porque existem pessoas que estão fazendo interpretações errôneas das palavras em hebraico, principalmente do termo Elohim, porque Elohim, ele se refere ao Criador, mas essa palavra significa também gente forte, gente poderosa, deuses, porque ela está no plural. Aí a pergunta que vocês fariam, mas por que aqui se refere ao Criador? Porque em hebraico, o substantivo e o verbo acompanham os tempos. Então aqui o verbo, ele não está no plural, ele está no singular. Bereshit bara, no princípio criou, e depois vem a palavra Elohim, que está no plural. Então, na realidade, ela não se refere a deuses, mas se refere ao Criador, porque o verbo está indicando isso para nós no hebraico. Então aqui nós temos algo muito lindo e muito tremendo, que nos remete a algo que saiu do próprio Eterno quando Ele falou, porque Ele criou todas as coisas através da palavra. E por isso nós damos muito valor às palavras, pastor, porque o Eterno cria através de palavras, e segundo a tradição judaica nós fazemos o mesmo, nós criamos através das palavras. Então, no jargão evangélico nós chamamos isso de profetizar. Então, quando nós falamos algo, nós trazemos a existência através das nossas palavras. E aqui nós temos uma curiosidade também muito bonita, porque eu sempre afirmo que Yeshua está no primeiro verso da Torá, e às vezes as pessoas me perguntam assim, mas cadê ele? A quarta palavra aqui em hebraico é a palavra et, que foi traduzida como os. Mas essa palavra tem uma curiosidade muito linda, porque ela é formada pela primeira letra do alfabeto hebraico e pela última, Aleph e Tav. Aí a gente pergunta assim, cadê Yeshua? Quando a gente lê o livro de Apocalipse, no livro de Apocalipse tem algo muito lindo que eu quero mostrar para os irmãos agora. Está lá em Apocalipse 1:8. Eu vou ler de acordo com aquilo que está no original, tá? Eu sou o Aleph e o Tav, o princípio e o fim, diz o Eterno. Eu não sei se você percebeu, e Yeshua diz que ele é a primeira e a última letra do alfabeto hebraico, que são justamente as letras que aparecem aqui no nosso texto de Bereshit, na quarta palavra. Então nós temos na quarta palavra Yeshua aparecendo no texto, fazendo a ligação do Criador com a criação. Então, depois disso aparece Hashamayim ve'haaretz, ou seja, foram criados os céus e a terra. E Yeshua está como esse elo de ligação entre o Criador e a criatura. E isso mostra para a gente também uma outra coisa tremenda. E Yeshua estava lá junto com o Eterno na criação de todas as coisas. E isso é confirmado por João no capítulo 1 do seu livro. Ele confirma tudo isso. E a gente olha isso, a gente vê
como a língua hebraica é linda e como o Eterno escondeu segredos da sua palavra dentro da língua hebraica. E nos deu a capacidade, pastor, de podermos olhar para esses versos e dizer assim: olha Yeshua aqui. Porque lá em Apocalipse 1:8, em hebraico, ele diz assim: Anochi ve'alef ve'tav. Eu sou o Aleph e o Tav. Justamente essas duas letrinhas. Então, a conexão é tremenda e é maravilhosa. E o nosso curso que nós vamos formar a nossa turma aqui em São Paulo, chamado Os Tesouros da Torá, eu sempre digo para os irmãos, quando encontro aí pela cidade, o Apocalipse está dentro da Torá, e algumas pessoas torcem o nariz e dizem assim: esse cara está maluco. Mas aqui nós temos a primeira prova de que o Apocalipse está dentro da Torá, no primeiro verso. E isso é algo fantástico para nós podermos desdobrar a Escritura e vermos que tudo aquilo que está em Bereshit, no princípio, já foi realizado, vai ser realizado lá no livro de Apocalipse, e por isso o judeu já tem conhecimento de muitas coisas que acontecerão no Apocalipse. Isso mostra para nós também que Yeshua, Jesus, ele está desde o princípio até o fim, ou seja, de Bereshit ao livro da Revelação de Apocalipse. Em toda a passagem da Torá, do Antigo Testamento, vindo para o Novo Testamento todinho, a gente consegue enxergar o nosso Salvador aí de uma forma bem clara no hebraico, não é verdade? Exatamente. E uma outra coisa interessante é que a palavra céus, né, aqui ela está no plural, shamaim, né, e segundo a tradição judaica existem 7 céus, e nós só conseguimos ver na realidade 2, que nós olhamos a camada de ozônio e sabemos que tem um outro céu, que é a morada do Altíssimo. A gente não vê mais céu, a não ser que as pessoas chamem as nuvens de céus. A Bíblia fala que Paulo subiu até o 3º, né? E exatamente. Então, tem mais 4 ainda. Ainda tem mais 4, pastor. Então, na realidade também aqui no hebraico, a gente vê que o Eterno criou todos os outros lugares que não eram a sua morada. Ou seja, tudo aquilo que está fora do plano espiritual, o Eterno criou, ou seja, o universo, a terra e os céus que estão sobre as nossas cabeças foram criados pelo Eterno nesse momento, quando Ele abre a boca para poder, através das suas palavras, via Yeshua, fazer com que as coisas viessem à existência. Faz a conexão também quando fala em Yeshua lá em João, que fala ele era o verbo, se fez carne. Isso. Só que lá a palavra é davar em hebraico, ele era a palavra. A palavra se fez carne e habitou. Yeshua era a palavra. A palavra. Ele é a palavra. Ele é a palavra, ele certamente, é verdade. É, porque ele está vivo. E isso também é uma coisa interessante, porque esse é um termo muito usado na Brit Hadashah para uma conversa, um diálogo. Já o termo amar, ele é também traduzido como disse, mas ele está relacionado mais a uma ordem do que a uma conversa. Então, quem é Yeshua? É esse diálogo, é essa conversa do Criador com a criação. Bom, é muito forte, né, meus irmãos? É muito forte. Rabino, segura um pouquinho, que nós vamos aqui agora tomar uma aguinha. Vamos para os nossos intervalos, vamos ali para o pessoal, para o nosso intervalo. Enquanto isso, daqui a pouco nós vamos voltar e o Rabino vai estar falando um pouco mais sobre essa profundidade da palavra, né? Daqui a pouco nós vamos estar voltando aí. E eu quero que você comente também, né? Daqui a pouco nós estamos de volta. 2 minutinhos.
Legal, legal. Voltamos aí, nós falamos agora. Eu só quero falar para a produção. Falou do Café Marita, mas eu não estou vendo meu Café Marita aqui em cima da mesa. E eu estou com a vontade de tomar um cafezinho e ela fala o Café Marita, né? Mas tudo bem, a produção vai dar daqui a pouco providenciar um café para nós. Mas vamos voltar, Rabino, falar no que o senhor estava falando, né? Nessa profundidade daquilo que o senhor estava falando. Daqui a pouco nós temos mais um tempo para o senhor falar. O que o senhor tem que ter a falar para nós terminarmos? Ok. Eu só gostaria de terminar, então, esse primeiro verso de Bereshit, porque ele termina com a palavra Eretz. E essa palavra Eretz, em hebraico, ela fala sobre a Terra, sobre o planeta Terra. Mas há uma particularidade aqui, porque na Torá, essa palavra se refere à nação de Israel. Então, aqui tem uma coisa muito interessante. Se nós lermos o verso de uma outra forma, nós vamos ver que Israel sempre esteve no coração do Eterno. Então, vamos ler. No princípio criou Elohim os céus e Israel. Se substituirmos a palavra Eretz por Israel, fica, no princípio criou Elohim os céus e Israel. E alguém pode dizer assim, nossa, mas você está sendo muito bairrista. Como assim o Eterno criou Israel? Logo no princípio ele pensou só em Israel? Sim, e a gente vai provar isso de uma outra forma. A primeira palavra da Torá é Bereshit. Sabe qual é a última palavra do livro de Deuteronômio? Qual seria? Israel. Então, no princípio, Israel. Quando nós pegamos a Torá como um todo, a gente percebe que já Israel estava no princípio em todos os pensamentos e atitudes do Todo-Poderoso. Então, a nação de Israel, mesmo antes dela existir como nação, que isso vai acontecer só lá na frente, na conquista da terra com Josué, mas antes disso, ela já estava no coração do Eterno. Então, por que nós damos tanta importância para Israel? Porque Israel, para o Eterno, é tudo. Israel carrega o nome do Eterno no seu próprio nome, na sua própria nomenclatura, Israel. E tem uma outra particularidade, pastor, referente a Israel, que o nome Israel, ele vem de um dos nossos patriarcas que teve o seu nome mudado. O nome dele era Yaakov. E alguns interpretam isso também de uma forma errônea, dizendo que Yaakov significa enganador, suplantador. E as pessoas olham e dizem, e falam mal de Yaakov, que foi traduzido por Jacó, né? Yaakov, então, ele era isso, ele era enganador, ele era suplantador, porque ele enganou o irmão, e etc, etc. Mas, na realidade, nada disso aconteceu. E, à medida que nós estamos estudando a Torá aqui, nós vamos explicar isso. Mas o que é importante a gente explicar? O Eterno pega esse homem e muda o seu nome para Israel, porque ele lutou com o Eterno e prevaleceu. Então, esse nome Israel é um nome de uma importância muito grande e também é um nome que, como a gente diz, ele é muito forte. É um nome que transmite algo muito tremendo. E a gente conhece algumas pessoas que se chamam Israel. E todos eles têm um caráter que, olha, que bênção, viu? Que são os irmãos que se chamam Israel. Porque você vê que ele tem aquele caráter pungente, aquela pessoa atirada e tudo mais. Assim como é a nação de Israel. Então, nós temos aqui, nesse primeiro verso da Torá já, um universo todo a ser descortinado. E no livro de Bereshit, nós temos tudo começando. Tudo começa em Bereshit, ou seja, todas as coisas que nós temos notícia, nos céus e na terra, a gente pode descobrir dentro desse primeiro livro da Torá, que ele conta para a gente os começos e os princípios de todas as coisas. E ali, nesse livro, a gente vai poder ter ideia do quão profunda é essa palavra que o Eterno nos deixou como um legado, e quão importante é que nós conheçamos essa palavra, porque quando a gente for lá para Brit Hadashah, no Novo Testamento, nós vamos ver que ela se conecta sempre com a Torá e com a Tanar, ou seja, mostrando para a gente que não adianta ter só a Brit Hadashah, seria como andar sobre uma perna só, precisa ter as duas, ou seja, a Tanar, que é o Velho Testamento, e a Brit Hadashah, para que nós possamos ter o equilíbrio na palavra do Eterno, falando sobre o Todo-Poderoso e depois mostrando Yeshua,
como aqui o próprio primeiro versículo da Torá já nos apresenta o Criador ao lado de Yeshua, como parceiros na sua criação. Poxa vida, então nós estamos aqui com o nosso tempo passando rapidamente, né? Mas pelo que o senhor comentou aí, você comentou um versículo só. Isso. Só esse versículo que foi comentado. Temos muito mais a ser comentado e aprender. O nosso tempo está bem curto, nós não temos tempo, mas eu quero que o Rabino, lógico, nós vamos estar sempre aqui apresentando esse programa junto, continue essa porção na próxima semana, falando mais sobre o versículo 2. Você falou sobre o primeiro versículo aqui, né? Dá um resumo do que o senhor falou, para que depois a pessoa que vai assistir essa programação e vai também nos seguindo, entenda um pouco do que o senhor falou aqui, para a gente continuar esse estudo. Sim, eu inclusive convidaria os irmãos que têm interesse a fazerem o curso conosco, porque aqui nós temos um tempo muito limitado. A gente sabe que tempo de televisão é precioso, mas eu gostaria de convidar os irmãos, façam um curso conosco aqui em São Paulo, venham para formar a turma conosco, e a gente vai ter 2 a 3 horas de aula para cada porção dessa. E aí, sim, nós vamos poder entrar a fundo nessas questões. E a gente sabe que aqui é só um aperitivozinho, mas a gente tem muito mais para falar, com certeza, pastor. Bom, e falar nisso, eu vou dar os nossos contatos para que a pessoa possa entrar em contato para fazer a porção, né, o curso para nós aqui em São Paulo. Você pode entrar em contato com o telefone 011 964 63 0227, vai estar falando comigo, ou pelo Facebook Folha Apostólica, ou por e-mail, por Gmail, né? Folha Apostólica, tudo junto, @gmail.com. Entre em contato conosco, vai estar passando um caracteres também, e nós podemos estar falando sobre esses cursos que nós vamos estar fazendo aqui em São Paulo, né? Outra coisa eu quero falar sobre o livro, esse livro de receita judaica, que foi escrito pelo Rabino Mário Moreno. Esse livro aqui é um livro que ensina a falar sobre as festas bíblicas, sobre as 7 festas. Aliás, nós estamos numa das festas que vai vir agora, né? Que é a festa de Hanukkah. Acabou de ter a festa de tabernáculo, né? Esses dias atrás, agora vai entrar outra festa, né? E aqui o livro fala sobre isso, né, Rabino? O seu livro fala sobre essas festividades, as delícias que tem nas receitas, né? Porque a culinária, pastor, a culinária bíblica, ela é profética. Ela é profética, né? Exatamente. E o nosso objetivo qual é? É mostrar que cada comida dessa, ela tem um caráter profético, e quando nós participamos desse jantar, nós estamos, na realidade, nos conectando com o mundo espiritual. E é interessante porque nós fizemos a festa de Sukkot e fizemos o jantar em casa. E para nós equivaleu à ceia do Cordeiro, a ceia das bodas do Cordeiro, porque foi o momento em que nós divisamos, pastor, o arrebatamento e a ceia que está esperando por nós, o jantar que está esperando por nós na eternidade. Então a festa de Sukkot remete a isso. Então quando a gente come em Sukkot, nós estamos celebrando, já que nós estaremos juntos no arrebatamento para participar das bodas do Cordeiro, só isso. Então quer dizer que nesse livro ensina tudo isso, ensina as festas bíblicas, todas as 7 festas, o cardápio, a alimentação, os pratos que devem ser comidos direitinho. Olha, você quer adquirir esse livro? Entre em contato pelo nosso site, www.editoraconsult.com.br, né? Exatamente. www.editoraconsult.com.br, ou você pode adquirir também nas grandes lojas e magazines daqui de São Paulo. Nós estamos aí, né, em todas as livrarias, Livraria Cultura, enfim, todas as livrarias, lojas, magazines, você pode encontrar esse livro maravilhoso do Rabino Mário Moreno, tá? Você pode comprar ele em qualquer lugar do Brasil, principalmente se você entrar diretamente na nossa editora, que é editoraconsult.com.br. Ali você vai poder adquirir o livro e vai gostar das receitas maravilhosas que tem aqui. Tem tanta coisa boa nesse livro, eu vou te falar. E a gente, quando faz as festas, a gente vai tudo lá pelo livro
E a igreja toda faz uma festa maravilhosa. Todo mundo gosta do livro, né? Também é outro livro que o Rabino Mário Moreno tem, que é as festas pagãs na igreja, né? Que é um livro também que já há anos que o Mário tem esse livro, já tá, foi um sucesso muito grande lá em Minas Gerais, né? Em Minas Gerais, em toda aquela região. Falar nisso, né? Quero mandar um forte abraço para Minas Gerais, para o Mário Moreno Filho, o filho do Rabino Mário Moreno, que está aí. Que Deus abençoe a sua vida, que o Eterno abençoe o teu ministério aí em Minas Gerais. Quero mandar um abraço para a esposa do Mário Moreno, para a minha esposa, a Vera Lúcia, para meus filhos. Mandar um abraço também para o Israelzinho, né, o filho do Rabino aqui, que eu tenho certeza que está ligado com a gente, né? E com todos os pastores amigos meus que estão ligando com a gente, o pastor Maurício da Renascer, o apóstolo Walter Nola da CIP, os pastores de aliança, o meu pastor de cobertura que é o apóstolo David Oliveira também, eu tenho certeza que está assistindo, a apóstola Ana, o apóstolo Fábio Abud, os pastores que nós temos com tanto amor, carinho, né, e trabalhando com a liderança evangélica há muitos anos, através do nosso jornal. Deixa eu falar da Folha Apostólica. Pega para mim aí, Rabino, por favor, o jornal Folha Apostólica, né? Você que ainda não conhece, quer conhecer o jornal da Folha Apostólica, é um jornal que nós temos há 13 anos, um jornal com um padrão de excelência, servindo a igreja. Você quer conhecer a Folha Apostólica, também você pode estar entrando em o nosso site da Folha Apostólica, é www.folhaapostolica.com.br. Pode entrar em contato comigo. A Folha Apostólica, ela está circulando em todas as igrejas aqui de São Paulo e região. Nós fazemos um trabalho com todos os conselhos e pastores daqui de São Paulo, através dos cafés de pastores, dos líderes, né? Por isso que eu mandei um abraço para todos os presidentes de conselho de pastores de São Paulo, do estado de São Paulo, Bispo Jacques, meu comandante, Bispo Jacques, enfim, são tantos conselhos que eu até esqueço, da Unipaz, todos os pastores amados. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Conte sempre com a Folha Apostólica. Gente, está aí o nosso programa Chama Israel. É um programa que mostra, na verdade, um diferencial de ensinamento, que eu tenho certeza que todas as pessoas que querem aprender a crescer na graça, no conhecimento, vamos continuar na próxima semana, continuar com essa série de estudo que o Rabino vai estar falando sobre Bereshit, sobre esse princípio. Hoje ele só deu uma pincelada no primeiro versículo, né? Eu tenho certeza que ele vai continuar falando mais sobre isso no próximo programa. Eu quero que você também faça o seu comentário, entre na nossa página. O Rabino vai também falar sobre as suas redes sociais, né, Rabino? Isso, no nosso site tem as nossas redes sociais, os irmãos podem entrar lá, clicar no site, né, nas redes sociais e fazer os comentários e estarem junto conosco ali, em nome de Yeshua. Tá. Bom, estamos terminando. Graças ao Eterno, né? Que eu quero agradecer a você que está nos acompanhando e vai nos acompanhar. Fique ligado, que eu tenho a certeza que o Eterno, Deus de Israel, Criador dos céus e da terra, Ele tem muito para nos ensinar e vai nos ensinar através do Espírito Rua Kadosh, o Espírito Santo. Tenho certeza que você vai ser abençoado. Eu quero que você tenha uma semana. Nós estamos começando a semana, né? Uma semana de vitória, uma semana abençoada. Que o Eterno abençoe a sua vida, o teu ministério. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida em nome de Yeshua. E eu queria que o nosso professor Rabino Mário Moreno fizesse uma oração para terminarmos. Amém. Vamos terminar com a bênção de Arão, então. Nós abençoamos os teus filhos agora, Pai, com as palavras que estão escritas na Torá, dizendo: Yevarerecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha vichunecha, Issa Adonai panavelecha, veyasem lecha shalom, Beshem Yeshua Mashiach, amém ve amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Yeshua HaMashiach. Que o Eterno vos abençoe, queridos. Shalom, shalom, Shavuot Tov, Beshem Yeshua HaMashiach.